Infelizmente, ao decorrer da história, algumas imagens fortes e chocantes acabaram sendo exibidas. Algumas foram ao ar de forma acidental, pois em um programa de televisão ao vivo ninguém sabe o que pode acontecer. Já outras foram ao ar de forma premeditada, sabendo dos riscos. No vídeo de hoje, nós fizemos uma lista de algumas dessas imagens chocantes exibidas na televisão. Glauco Gil foi um ator, mas também apresentador e dramaturgo. Escreveu muitas peças, era uma pessoa extremamente talentosa. No dia 26 de abril de 65, ele ganhou um programa na Globo de entrevistas, chamado Show da Noite. A atração costumava passar às 10h30 da noite, era ao vivo e contava com 2 horas de duração. No dia 13 de agosto daquele mesmo ano, algo trágico iria acontecer. O Glauco abriu o programa dizendo: "Hoje é sexta-feira, 13 de agosto, mas até agora vai tudo caminhando muito bem. Felizmente, enquanto entrevistava algumas modelos no estúdio, ele começou a se sentir um pouco mal. Acontece que Glauco estava tendo um infarto fulminante e acabou falecendo ali mesmo no estúdio. A emissora cortou o programa e saiu do ar. Os telespectadores que assistiam à transmissão foram até a Globo para saber o que havia acontecido. Muitas pessoas ficaram comovidas com o falecimento dele. O programa Show da Noite, apesar deste triste episódio, seguiu no ar com outro apresentador, mas não durou muito tempo e acabou sendo removido da grade da emissora. No dia 17 de fevereiro de 1986, por conta de um curto-circuito, ocorreu um incêndio no edifício Andorinha, no Rio de Janeiro. 21 pessoas não resistiram e 50 ficaram feridas. A Globo cobriu o caso, registrou toda a tragédia no Jornal Nacional daquele dia. Antes de exibir as imagens impactantes, Cid Moreira avisou que elas eram fortes e pediu para que as crianças fossem retiradas da sala. A tragédia do edifício Andorinhas, no centro do Rio. As imagens que nós vamos mostrar agora são muito fortes. Recomendamos retirar da sala as crianças e as pessoas que se impressionam. Em menos de 3 horas, boa parte do prédio foi destruída. 50 pessoas estão feridas, a maioria em estado grave. O número exato de mortos ainda não está confirmado. 2 pessoas se jogaram do 12º andar. A cidade do Rio parou e sofreu com a tragédia. Eram 10 para as 2 da tarde. O fogo começou no 9º andar do prédio, onde funcionavam vários escritórios, e se alastrou rapidamente. Em determinado momento, uma imagem extremamente forte foi exibida de 2 pessoas se jogando. Os repórteres também ficaram em choque vendo aquilo. A imagem foi parcialmente exibida. Quem viu na época garante que nunca conseguiu esquecer. No dia 2 de outubro de 1992, ocorreu o chamado Massacre do Carandiru, uma rebelião na Casa de Detenção de São Paulo, que com a intervenção da Polícia Militar resultou na morte de 111 detentos. A polícia chegou com a tropa de choque e muitos cães. Toda a região foi cercada. Os presos tentaram sair pelo telhado, mas se assustaram com um helicóptero carregado de atiradores de elite. A polícia invadiu o presídio e tomou posição em várias saídas. Fumaça no pavilhão. Os presos fizeram fogueiras e queimaram roupas e colchões. Depois, agitaram faixas com reivindicações, debaixo de uma chuva forte. Quando a polícia resolveu agir, o resultado foi trágico. Muitos feridos começaram a ser retirados às pressas e o nervosismo aumentou. O Globo Repórter preparou uma reportagem sobre o caso e foram exibidas imagens dos corpos dos detentos enfileirados, sem nenhuma censura, além de muito sangue. No dia 17 de julho de 2007, ocorreu aquele triste acidente com o avião da TAM, considerado uma das maiores tragédias da história do país. Naquele mês, a TV Cultura exibiu durante o programa Observatório da Imprensa, que justamente falava sobre a cobertura da mídia no desastre aéreo, imagens chocantes de uma mulher se jogando do alto de um prédio da TAM, atingido pelo avião. E o mais interessante, veículos nacionais e estrangeiros ainda tentaram obter as imagens da emissora, mas a Cultura não divulgou, afirmou que não as exibiria. Telespectadores ficaram irritados com a exibição e com a hipocrisia da emissora. A Cultura lamentou a exibição das cenas, dizendo que por um lapso elas foram geradas para o Rio de Janeiro e apesar de um embargo determinado pela Cultura, elas foram ao ar.
Em abril de 2013, durante o programa Tarde é Sua, apresentado pela Sônia Abrão, a Rede TV exibiu imagens de um homem chamado Vitor Hugo Deppmann, que foi baleado por um bandido durante um assalto e acabou não resistindo. Vitor era funcionário da Rede TV, trabalhava lá como estagiário e cursava rádio e TV na faculdade Casper Libero. A apresentadora Sônia Abrão exibiu as cenas gravadas pelas câmeras de segurança em frente ao prédio onde Vitor morava. E nelas era possível ver nitidamente a bala saindo e atingindo a cabeça do Vitor. Não foi nada censurado. As imagens horríveis foram exibidas e reexibidas várias e várias vezes pela emissora, deixando pessoas, incluindo funcionários, transtornados. O Povo na TV era um programa que foi idealizado pelo Wilton Franco, derivado de uma outra atração que havia surgido em 1979, na extinta TV Tupi. Com a criação do SBT, o programa ressurgiu por lá, durava 4 horas e era ao vivo. Tinha como objetivo levar ao ar reclamações das pessoas, manifestações, mau atendimento em hospitais e também denunciava crimes. Bom, no dia 14 de dezembro de 1982, uma mulher chamada Maria Irinaldo da Silva foi ao estúdio do programa reclamar da falta de atendimento médico para sua filha, Danúbia. O bebê sofria de câncer nos olhos. A mãe havia levado a criança em vários hospitais, mas não conseguiu o tratamento adequado. O bebê era tratado com soros, vitaminas e antibióticos, sem contar que o médico a atendeu de maneira fria e chegou até mesmo a ignorá-la. Maria passou por muitos lugares, mas não conseguiu o tratamento adequado. Desesperada, a única solução que ela encontrou para salvar a sua filha foi levá-la ao programa O Povo na TV. Ela chegou ao SBT às 11 da manhã, preencheu uma papelada e ficou aguardando instruções da técnica para entrar no ar. Enquanto esperava, Danúbia, que estava em seus braços, já agonizava. O programa entrou no ar há 1 hora e Maria entrou com a criança já falecendo. Ao decorrer do programa, o pior aconteceu. A bebê acabou não resistindo e faleceu diante das câmeras, sangrando pelos olhos. Márcia Franco, filha de Wilton Franco, ao ver o estado da criança, agarrou a mãe e rumou para o hospital Souza Aguiar. Ele entrou pela portaria, mas foi barrada por um guarda. Márcia então deu um empurrão no homem, que caiu. Ela conseguiu entrar no gabinete do diretor do hospital e ele desceu junto com ela. Quando Danúbia finalmente pôde ser atendida, a bebê não estava mais viva. A exibição do falecimento da bebê Danúbia se tornou uma grande polêmica na imprensa. As pessoas que viram as imagens ficaram abaladas. Todos queriam falar com o Silvio Santos, o dono da emissora, para saber a sua opinião sobre o caso. Os jornais criticaram não só a postura do SBT, mas como a do Wilton Franco. Inclusive, apontaram que o apresentador sequer compareceu ao enterro da bebê e que deveriam ter chamado uma ambulância para ela. E ele rebateu as críticas no programa, dizendo que eles não fizeram sensacionalismo, mas sim tentaram mostrar o problema que a família estava enfrentando. Marcos Eugênio Garcia, trocador de ônibus e que era pai da Danúbia junto com a sua esposa, não aceitou as críticas que vinham sendo feitas ao apresentador. Ele diz que Wilton havia feito tudo o que pôde para salvá-lo. No dia 8 de fevereiro de 2019, por conta de um curto-circuito em um ar-condicionado, ocorreu um incêndio na central de treinamento do Flamengo. Ao todo, 10 jovens de 14 a 16 anos acabaram falecendo e 3 pessoas ficaram feridas. A Globo News cobriu o caso. O helicóptero do canal sobrevoou o local. Enquanto os corpos eram retirados, foi possível ver um corpo carbonizado. A câmera ainda deu zoom na imagem. Os telespectadores ficaram sem palavras diante daquilo. Segundo Keila Jimenez, do R7, a Globo confirmou a exibição da imagem e lamentou o ocorrido, dizendo que foi um erro lamentável de uma extensa cobertura ao vivo. A Globo News ainda pediu desculpas às famílias das vítimas e também aos seus assinantes. Em fevereiro de 2001, ocorreu uma rebelião em um presídio. O Domingo Legal do SBT, que naquela altura do campeonato disputava a liderança com a Globo, pegou pesado demais e simplesmente exibiram imagens de detentos arrastando corpos de pessoas já falecidas. A exploração das imagens virou matéria na imprensa.
No dia 23 de outubro de 2000, o programa do Ratinho falava sobre Marcelo Borelli, contando a trajetória criminosa dele. Na época, ele era suspeito de arquitetar o sequestro do voo comercial 280 da VASP, roubando malotes de dinheiro do Banco do Brasil. No final do programa, o Ratinho exibiu uma fita onde Marcelo aparecia torturando uma criança de 3 anos. As imagens são completamente cruéis e desumanas, causaram ódio e comoção em quem viu. O Ministério Público solicitou que o SBT não exibisse mais a fita. Marcelo acabou sendo linchado na cadeia. Teve até o couro cabeludo removido à força.